Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Então, queridos, hoje nós vamos começar o capítulo 5º e último da Dei Verbum, que é sobre o Novo Testamento, que está no número 17, 18, 19 e 20. Depois tem o capítulo 6º, eu faço uma confusão, que é a Sagrada Escritura na vida da Igreja. Então, nós vamos estudar isso aprofundadamente, porque é muito importante para a nossa vida. Capítulo 5º, número 17. Deixa eu localizar meu esquema. Diz assim: a palavra de Deus, que é a força de Deus para a salvação de todo crente, é apresentada e manifesta seu vigor de modo eminente nos escritos do Novo Testamento. Com efeito, quando veio a plenitude do tempo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Cristo instaurou na terra o reino de Deus. Por fatos e por palavras, deu a conhecer o seu Pai e a si próprio, e completou sua obra pela morte, ressurreição e gloriosa ascensão e pelo envio do Espírito Santo. Levantado da terra, atraí todos a si. Ele, o único que tem palavras de vida eterna. Este mistério, porém, não foi manifestado a outras gerações, como foi revelado agora aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito Santo, para que pregassem o Evangelho, suscitassem a fé em Jesus Cristo e Senhor e congregassem a Igreja. Os escritos do Novo Testamento são testemunho perene e divino destas coisas. Então, agora, a primeira coisa, qual é a excelência do Novo Testamento? Porque ele traz a palavra de Deus manifestada na palavra que é Cristo, Verbum Domini. Ele é o verbo de Deus. E diz aqui que ele, nele e por ele está a salvação. Então, o Novo Testamento foi confiada a quem? No número 18, aos apóstolos. Então, vou ler só, resumindo.
No 14:15, na semana passada, como vocês viram, a economia da salvação predita, que contém a pedagogia divina, está nos livros do Antigo Testamento, como verdadeira palavra de Deus. Conservam assim estes livros um valor perene como preparação, anúncio profético, instrução, fonte de paciência e esperança. Já no 16, assim temos que o Novo Testamento está escondido no Antigo e o Antigo se esclarece no Novo. Portanto, o Novo Testamento, como acabamos de ler, contém a excelência, pois plenifica a revelação em Cristo. A palavra de Deus manifesta seu vigor de modo eminente nos escritos do Antigo Testamento. Número 17. Agora o número 18. Vamos lá. Origem apostólica dos evangelhos. Ninguém desconhece que entre todas as escrituras, mesmo no Novo Testamento, os evangelhos gozam de merecida primazia, uma vez que constituem o principal testemunho sobre a vida e a doutrina do Verbo encarnado, nosso Salvador. Que os 4 evangelhos têm origem apostólica, a Igreja sempre, em toda parte, o sustentou e sustenta. Pois aquilo, olha só, que os apóstolos pregaram por ordem de Cristo, eles próprios e os varões apostólicos, sobre a inspiração do Espírito Santo, nulo transmitiram em escrito, que são o fundamento da fé, a saber, o quadriforme Evangelho, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. E aqui, acho que é bom reler. Aí que os 4 evangelhos têm origem apostólica, a Igreja sempre e em toda parte o sustentou e sustenta, pois aquilo que os apóstolos pregaram por ordem de Cristo, eles próprios e os varões apostólicos, sob a inspiração do Espírito Santo, nulo transmitiram em escritos, que são o fundamento da fé, a saber, o quadriforme Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá bom? Agora, o número 19 é muitíssimo importante, que é a índole histórica dos evangelhos. Vamos ler. A Santa Mãe Igreja, com firmeza e máxima constância, sustentou e sustenta que os 4 mencionados evangelhos, cuja historicidade afirma, sem hesitação, transmitem fielmente aquilo que Jesus, Filho de Deus, ao viver entre os homens, realmente fez e ensinou para a eterna salvação deles, até o dia em que foi elevado. Então, primeira coisa, a historicidade são históricos, não são novelas, não são interpretações da comunidade pós-pascal, não. Transmitem fielmente aquilo que Jesus, Filho de Deus, ao viver entre os homens, realmente fez e ensinou para a eterna salvação deles, até o dia em que foi elevado. Os apóstolos, após a ascensão do Senhor, transmitiram aos ouvintes aquilo que ele dissera e fizera com aquela mais plena compreensão de que gozavam, instruídos que foram pelos gloriosos acontecimentos de Cristo e esclarecidos pela luz do Espírito da verdade, o Espírito Santo. Então, com plena compreensão, instruídos pelo que viram,
pelo que lhe contaram, no sentido, por exemplo, Marcos, que foi discípulo de Pedro, que de certa forma indiretamente conviveu com Jesus, etc., iluminados pelo Espírito Santo. Escrevem: os autores sagrados escreveram os 4 evangelhos. Olha só a palavra: escolhendo certas coisas das muitas transmitidas ou oralmente ou já por escrito, fazendo síntese de outras ou explanando-as com vistas à situação das igrejas, conservando, enfim, a forma de proclamação, sempre de maneira a referir-nos a respeito de Jesus, com verdade e sinceridade. Vamos lá, vamos resumir? Reler e resumir. Os 4 evangelhos, os autores sagrados escreveram os 4 evangelhos, escolhendo certas coisas das muitas transmitidas oralmente, ou já por escrito. Por exemplo, imagina que Lucas tenha tido acesso a Marcos e Lucas. Ele fez a sua seleção, porque o que contém o Evangelho? Eu gosto de dizer, o Evangelho contém um mistério revelação. A pessoa, quem é Jesus e a sua missão salvadora. Então, para realizar isso, para escrever, deixar registrado, eles fizeram a síntese. Ou escolhendo certas coisas, ou por o que já é escrita, fazendo a síntese de outras, ou explanando-as com vista à situação das igrejas, o que era necessário naquele momento, conservando-as, enfim, a forma de proclamação, uma proclamação solene da Boa Nova, de maneira a referir-nos a respeito de Jesus com verdade e sinceridade. Por quê? Número 19. Pois os escreveram, seja com fundamento na própria memória e recordações, seja baseados no testemunho daqueles que desde o começo foram testemunhas oculares e ministros da palavra, com a intenção de que conheçamos a verdade daquelas palavras com que fomos instruídos. Ok? Deu para entender aqui? Por isso que eu gostaria que vocês procurassem prontamente estudar, aprofundar esse tema, tá bom? Porque senão a gente pode cair em uma compreensão errada, porque também depois haverá na história da exegese muitas coisas que falam, muitas compreensões que eu não quero adentrar aqui, mas que são parte dos professores de teologia bíblica, tá bom? Então a 19 fala da historicidade do Evangelho, dos Evangelhos. Os demais escritos do Novo Testamento. O cânon do Novo Testamento, número 20, contém, além dos 4 evangelhos, também as epístolas de São Paulo e outros escritos apostólicos, exarados sobre a inspiração do Espírito Santo, pelos quais, por um sábio desígnio de Deus, e confirmado tudo o que diz respeito ao Cristo Senhor, mais e mais se elucida a sua genuína doutrina. Anuncia-se o poder salvífico da obra de Cristo, narram-se os inícios e admirável difusão da Igreja e se prenuncia a sua gloriosa consumação. Pois o Senhor Jesus, conforme prometera, assistiu seus apóstolos e lhes enviou o Espírito Paráclito, que deveria conduzi-los à plenitude da verdade. Tá bom? Vamos ver se eu já falei tudo sobre esse capítulo.
Sim. Então, o número 19, eu quero que vocês estudem ponto por ponto e façam um belo resumo, tá? Para vocês, tá bom? Número 20, já li. Agora o capítulo 6, a Sagrada Escritura na vida da Igreja. São alguns pontos. A Igreja venera as Sagradas Escrituras. Número 21, que eu acho lindo esse número, porque nos leva a uma meditação muito profunda. Olha o que diz os padres conciliares. Vamos lá. A Igreja sempre venerou as divinas Escrituras, da mesma forma como o próprio corpo do Senhor. Profundo, não? A Igreja sempre venerou as divinas Escrituras, da mesma forma como o próprio corpo do Senhor, já que, principalmente na Sagrada Escritura, sem cessar, toma da mesa tanto da palavra de Deus quanto do corpo de Cristo, o pão da vida, e o distribui aos fiéis. Sempre as teve e tem juntamente com a tradição como suprema regra de sua fé, porque as Escrituras inspiradas por Deus e consignadas por escrito de uma vez para sempre, comunicam imutavelmente a palavra do próprio Deus e fazem ressoar através das palavras dos profetas e apóstolos a voz do Espírito Santo. É necessário, portanto, que toda a pregação eclesiástica, como a própria religião cristã, seja alimentada e regida pela Sagrada Escritura. Nos livros sagrados, com efeito, o Pai que está nos céus vem carinhosamente ao encontro dos seus filhos e com eles fala. E é tão grande o poder e a eficácia que se encerra na palavra de Deus, que ela constitui o sustentáculo e vigor para a Igreja e para seus filhos, firmeza da fé, alimento da alma, pura e perene fonte da vida espiritual. Por isto, aplicam-se por excelência à Sagrada Escritura estas palavras. É viva e eficaz a palavra de Deus, que pode edificar e dar a herança a todos os santificados. Aqui diz que a pregação e a religião cristã seja alimentada e regida pela Sagrada Escritura, e que a Igreja venerou a Divina Escrituras como o corpo de Cristo, o Santíssimo Sacramento. Por isso, o número 22 vai dizer: é preciso que o acesso à Sagrada Escritura seja amplamente aberto aos fiéis. Foi por isso que, desde o início, a Igreja acolheu como sua a antiquíssima versão grega do Antigo Testamento, chamada dos 70, e tem sempre em honrosa consideração as outras versões orientais e as versões latinas, principalmente a chamada Vulgata. Como, porém, a palavra de Deus deve estar à disposição de todas as épocas, cuida a Igreja, com materna solicitude, se façam para as várias línguas versões adequadas e corretas, principalmente dos textos originais dos livros sagrados. Se estas, havendo oportunidade e anuência da autoridade eclesiástica, forem feitas, inclusive, em colaboração com os irmãos separados,
poderão ser utilizadas por todos os cristãos. Temos uma versão em português, TEB, Tradução Ecumênica da Bíblia, com comentários de especialistas cristãos e acho que até de judeus aos textos, no sentido de que a igreja se abre também a isso. Muito bem, então aqui, para que se possa viver, alimentar-se com a palavra da mesma forma que se alimenta da Eucaristia, é preciso ter versões cuidadas e para que as pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Tá bom? Número 23. Função apostólica dos doutores católicos. A esposa do Verbo encarnado, ou seja, a Igreja, instruída pelo Espírito Santo, se esforça para conseguir uma compreensão cada dia mais profunda da Sagrada Escritura, a fim de incessantemente nutrir seus filhos com os ensinamentos divinos. Por essa razão, fomenta devidamente também o estudo dos Santos Padres, tanto do Oriente como do Ocidente, e das sagradas liturgias. É preciso que os exegetas católicos e os demais que se dedicam à sagrada teologia, unindo-se diligentemente suas forças, procurem, com meios aptos, investigar e apresentar, olha só, sobre a vigilância do Sagrado Magistério, as divinas letras, de maneira que o maior número possível de ministros da divina palavra possa oferecer frutuosamente ao povo de Deus o alimento das Escrituras, que ilumine a mente, fortaleça as vontades e inflame os corações dos homens no amor de Deus. O Sagrado Sínodo encoraja os filhos da Igreja, que se dedicam aos assuntos bíblicos e que, renovando dia a dia os seus esforços, prossigam de acordo com o sentir da Igreja na execução do trabalho felizmente iniciado. Olha só, para que as pessoas possam frutuosamente se alimentar das Escrituras, estudar, sempre sob vigilância do magistério, né? Para não cair em erros e etc. Mas depois vou dar uma síntese sobre isso, tá bom? A Sagrada Teologia. Número 24. Importância da Sagrada Escritura para a Sagrada Teologia. A Sagrada Teologia apoia-se como em perene fundamento na palavra escrita de Deus, juntamente com a sagrada tradição, e nesta mesma palavra se fortalece firmissimamente e sempre se remoça, fica novo de novo, né? Perscrutando à luz da fé toda a verdade encerrada no mistério de Cristo. Ora, as Sagradas Escrituras contêm a palavra de Deus, e por quem inspiradas, são verdadeiramente palavra de Deus. Por isso, o estudo das sagradas páginas seja como que a alma da teologia. Da mesma palavra da Sagrada Escritura, também se nutre salutarmente e santamente floresce o ministério da palavra, a saber, qual é o ministério da palavra? A pregação pastoral, a catequese e toda a instrução cristã, na qual deve ter lugar de destaque a homilia litúrgica. Sabem que homilia quer ser conversa amigável, pessoal, onde se exorta a partir dos textos
que foram proclamados. No número 25, vamos lá. Recomenda-se a leitura da Sagrada Escritura. Eis porque é necessário que todos os clérigos, sobretudo os sacerdotes de Cristo, e os outros que, como os diáconos ou os catequistas, legitimamente se consagram ao ministério da palavra, se apeguem às Escrituras por meio de assídua leitura sacra e diligente, estudo, para que não venha a ser vão pregador da palavra de Deus externamente, que não escuta interiormente. Quando, especialmente na Sagrada Liturgia, tem que comunicar aos fiéis a eles confiados as vastíssimas riquezas da palavra divina. Exorta igualmente o Santo Sínodo a todos os fiéis cristãos, principalmente aos religiosos, com veemência e de modo particular, a que, pela frequente leitura das Divinas Escrituras, aprendam a eminente ciência de Jesus Cristo, porquanto ignorar as Escrituras é ignorar Cristo, dizia Ambrósio, né? Santo Ambrósio é. Acheguem-se, pois, de boa mente ao próprio texto sagrado, que pela Sagrada Liturgia, repleta da Palavra de Deus, quer pela piedosa leitura, quer por cursos apropriados e outros meios, que com a aprovação e empenho dos pastores da Igreja, hoje em dia, louvavelmente se difundem por toda parte. Lembrem-se, porém, que a leitura da Sagrada Escritura deve ser acompanhada pela oração, a fim de que se estabeleça o colóquio entre Deus e o homem, pois a Ele falamos quando rezamos, a Ele ouvimos quando lemos os divinos oráculos. Então quer dizer que temos que fazer o que? A lectio divina, leitura orante, não é? Cabe aos sagrados pastores, depositários da doutrina apostólica, educar oportunamente os fiéis que lhe foram confiados para o correto uso dos livros divinos, sobretudo do Novo Testamento, e de modo particular dos Evangelhos, por meio das versões dos textos sagrados, que sejam acompanhadas das explicações necessárias e realmente suficientes, a fim de que os filhos da Igreja, segura e utilmente, se familiarizem com as Sagradas Escrituras e que seu espírito fiquem imbuídos dela. Além disso, façam-se edições da Sagrada Escritura, munidas de anotações apropriadas, para uso também dos não-cristãos e adaptadas às condições dele. E tanto os pastores de almas como os cristãos de qualquer estado, inteligentemente tratem de difundi-las de todos os modos. E no número 26 é o epílogo. Assim, pois, que pela leitura e o estudo dos livros sagrados seja difundida e glorificada a palavra de Deus, e que o tesouro da revelação confiado à Igreja cada vez mais encha o coração dos homens. Assim como a vida da Igreja se desenvolve pela assídua participação no mistério eucarístico, assim é lícito esperar um novo impulso de vida espiritual, de uma crescida veneração pela palavra de Deus, que permanece sempre. Todo o conjunto e cada um dos pontos que foram enunciados nesta Constituição dogmática parecem bem aos padres do Sacrosanto Concílio. E nós, pelo poder apostólico por Cristo, a nós confiado, juntamente com os veneráveis padres, no Espírito Santo o aprovamos, decretamos e estatuímos,
ainda ordenamos que o que foi assim determinado em concílio seja promulgado para a glória de Deus. Roma, junto de Pedro, no dia 18 de novembro de 65, Papa Paulo VI. Acabei lendo com vocês o documento inteiro em 3 momentos, 3 aulas, mas não tem problema. Portanto, é que vocês, com as dicas que eu dei, façam um fichamento desse texto, porque esse texto é muito importante para compreendermos a nossa vida de fé e depois fazer uma sã teologia bíblica. Tá bom? Vamos ver uma coisa, meus amados, queridos. Depois, não poderia deixar de lembrar um documento que eu vou lembrar, falar de en passant. Não vou aprofundar, deixo a responsabilidade de vocês estudarem, né? Veja que nós tivemos 3 aulas, pequeninas aulas, e mais tempo para vocês ficharem e estudarem, segundo o esquema que estou passando. Mas gostaria de falar de um documento do Papa Bento XVI, Ratzinger. Em 30 de setembro de 2010, ele promulgou a exortação apostólica pós-sinodal, quer dizer, pós o sínodo que houve da palavra. Ele foi sobre a palavra de Deus na vida e na missão da igreja. Depois eu posso deixar também o arquivo. O resumo que eu escrevi é muito simples. Vou falar para vocês. Verbum Domini, né? Verbum Domini. Deixa eu pegar o texto aqui. Verbum Domini é a palavra, diz palavra do Senhor, permanece eternamente. E esta é a palavra do Evangelho que vos foi anunciada, com esta citação da primeira carta de São Pedro, que retoma as palavras do profeta Isaías. Vemo-nos colocados diante do mistério de Deus, que se comunica a si mesmo por meio do dom da sua palavra. Esta palavra que permanece eternamente entrou no tempo. Deus pronunciou a sua palavra eterna de todo modo humano. O seu verbo fez-se carne. Esta é a boa nova. Este é o anúncio que atravessa os séculos, tendo chegado até os nossos dias. A 12ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, que se efetuou no Vaticano do dia 5 a 26 de outubro de 2008, teve como tema a Palavra de Deus na vida e na missão da Igreja. E por isso ele escreveu este documento, tá bom? E não vou me alongar, viu, lindinhos e lindinhas do meu Brasil, Vanoril? Vou apenas dizer que o documento tem 3 grandes partes. Vou lê-lo aqui. Primeiro, a primeira parte é Verbum Dei, ou Verbo de Deus, que trata do Deus que fala, entrando aí na revelação divina, distinguindo revelação pública e plena em Jesus Cristo das revelações particulares. As revelações particulares é que Deus permite a Nossa Senhora, um santo que se manifeste, e a revelação pública é a da Escritura, que está positivada na Escritura, suscitando o papel do magistério da Igreja e trazendo diversas formas de compreender a expressão Palavra de Deus, desde o Verbo na essência da Trindade, passando pela criação do mundo e dos homens, a palavra que fala aos profetas e depois se faz carne e habita entre nós e nos comunica ao Pai, que nos fala no silêncio da cruz, depois ressuscitando e ainda pelo Paracto, pela sagrada tradição oral dos apóstolos e discípulos e pelas sagradas Escrituras, agindo até hoje na Igreja por meio do sagrado magistério, sempre pela condução do Espírito Santo.
trata também, nessa primeira parte, né, que é o verbo de Deus, a palavra de Deus, da resposta do homem ao Deus que fala por meio da fé, como a adesão do entendimento e da vontade, perpassando nesse documento questões como o pecado, a fé de Nossa Senhora, a mãe da fé, e sempre convidando os fiéis ao encontro com a pessoa de Cristo. Por fim, trata-se da hermenêutica da Sagrada Escritura na Igreja, colocando a Igreja como lugar originário de toda exegese, estudo e interpretação, passando pela questão da fé e razão, reforçando aí a interdependência para uma correta exegese, segundo a intenção do hagiógrafo, como falava já a Dei Verbum. Entender a intenção do autor, que era iluminado pelo Espírito Santo, da relação entre o Antigo e Novo Testamento, e pontuando a necessária superação da letra, de modo a se buscar a unidade intrínseca da Bíblia. Não podemos ficar fixo a uma letra, a uma frase. Você sabe aquela historinha? Vou contar para vocês. Diz que uma pessoa era muito fiel à palavra de Deus. Então ele fazia sempre uma busca textual. E ele abriu a palavra, colocou o dedo, falou: a frase que sair aí é o que eu tenho que fazer para sair desse desespero que eu tô. E aí fala lá que e Judas Iscariotes pegou uma corda e foi se enforcar. Ele falou: nossa, será que a palavra de Deus está falando que eu tenho que me enforcar? Não, eu acho que foi algum erro, não é bem assim, então é melhor eu ver direitinho o que está acontecendo. E aí ele pega e abre de novo a escritura, fala: olha, acho que foi errado. E aí tem aquela frase que Jesus se encontra com Judas e Judas vai traí-lo, diz: Judas, o que tens a fazer, fazes agora. Ele falou: o jeito é pegar a corda e se enforcar. Esse é o perigo dessa mania aí, tá? Ao pé da letra. Depois, trata dos santos como modelo de interpretação das Escrituras e sugere a patrística como método bom de exegese espiritual, como os padres, né, faziam a exegese da Escritura. Depois, a segunda parte fala da Verbum in Ecclesia, ou verbo na igreja, que trata da palavra de Deus nas suas diversas acepções, que redundam na pessoa de Cristo, na vida da igreja, principalmente no que tange à liturgia. Reforça a contemporaneidade da palavra de Deus, a liturgia como seu lugar privilegiado, relaciona com os sacramentos e principalmente com a Eucaristia, pontuando aí a liturgia da palavra e a comunhão como o verbo que se comunica e se entrega a nós, para que possamos participar da vida divina. Participar da vida divina pela vida da palavra na igreja. Pontua a sacramentalidade da palavra, de modo, olha só, que desde a encarnação até as Escrituras, esta é um sinal visível de uma realidade divina que imprime um caráter e transforma a realidade mesma. Aborda a importância da homilia como atualização da palavra viva de Deus e caminho para se viver o mistério eucarístico. Perpassa por outros temas, como o lecionário, a liturgia das horas, as celebrações da palavra, a animação bíblica da pastoral, a Lectio Divina, que o Papa fala da Lectio Divina, rezar com as Escrituras. Vocês sabem que, literalmente em latim, Lectio Divina significa ler a Deus. A leitura orante é ler a Deus, significa ler o que Deus quer me dizer. E os diversos serviços e vocações, tais quais o leitorado, a catequese, os ministros ordenados,
os candidatos à ordem sacra, à vida consagrada, os fiéis leigos e a família. Então essa foi o verbo na igreja. E a terceira parte, verbo mundo, o verbo no mundo, que trata do anúncio da palavra de Deus, missão primeira da igreja, reforçando a obrigatoriedade de todo batizado de ser anunciador da boa nova, e trazendo alguns conceitos relacionados como a missão ad gentes, quer dizer, missão às pessoas, sobretudo aqueles que estão afastados, a nova evangelização, a necessidade do testemunho cristão da palavra de Deus. Insere depois a palavra de Deus nas questões atuais do mundo, como a questão da justiça, da paz entre os povos, da caridade ativa, dos jovens migrantes e doentes, dos pobres, da defesa da criação, ecologia, e, por fim, da enculturação, pontuando aí o papel dos meios de comunicação social e das traduções e difusão da Bíblia. Termina exortando um diálogo interreligioso que não se confunde com o relativismo de doutrina, mas que favoreça uma comunicação que leve ao encontro da verdade plena. E na conclusão, tomando o prólogo do Evangelho de João como ensinamento de que a palavra de Deus é definitiva, de modo que a palavra sai de Deus e ela retorna, que é a razão da nossa alegria, de nossa esperança, que se tornará uma comunhão nas núpcias do Cordeiro, a sua esposa, a igreja, que agora se faz convite de amor. O Espírito e a esposa dizem: vem. Então aqui está mais ou menos um resuminho que eu tirei algum tempo para falar desse documento, né? E eu gostaria muito se vocês se empenhassem a dar uma olhada neles. Eu não vou exigir isso como conteúdo do curso, mas vou deixar ali o documento para quem quiser acessar eletrônico e procurar estudar bem esta palavra, esse tema que é muito caro para cada um de nós, tá bom? Com muita paz, com muita tranquilidade, sem pressa, tá certo? Só uma coisa, na primeira parte, verbum dei, no número 27 diz, dessa verbum domini de Bento XVI, os padres sinodais declaram que o objetivo fundamental da 12ª Assembleia foi renovar a fé da Igreja na palavra de Deus. Por isso, é necessário olhar para uma pessoa em quem a reciprocidade entre a palavra de Deus e fé foi perfeita, ou seja, para a Virgem Maria, que com seu sim à palavra e à sua missão, realiza perfeitamente a vocação divina da humanidade. A sua fé obediente, face à iniciativa de Deus, plasma cada instante da sua vida. Quando a inteligência da fé olha um tema à luz de Maria, coloca-se no centro mais íntimo da verdade cristã. Na realidade, a encarnação do Verbo não pode ser pensada prescindindo da liberdade desta jovem mulher, que com seu assentimento, faça-se em mim, coopera de modo decisivo para a entrada do eterno Jesus no tempo. E o número 28 diz, o Magnificat, um retrato, por assim dizer, da sua alma, de Maria, é inteiramente tecido de fios sagrados da Escritura, com os fios tirados da palavra de Deus. Desta maneira, se manifesta que ela se sente verdadeiramente em casa na palavra de Deus. Dela sai e a ela volta com naturalidade. Fala e pensa com a palavra de Deus. Esta torna-se a palavra dela.
e a sua palavra nasce da palavra de Deus. Além disso, fica patente que os seus ensinamentos estão em sintonia com os de Deus, que o dela é um querer juntamente com Deus. Vivendo intimamente permeada pela palavra de Deus, ela pode tornar-se mãe da palavra encarnada. Que lindo, né? Maria e a palavra. Que ela é o modelo de mulher que responde à palavra. Muito bem, meus queridos e queridas, terminamos essas 3 aulas seguidas sobre a Dei Verbum. Eu gostaria então, depois vou deixar de novo o guia de estudo e gostaria que vocês fizessem um fichamento desse para guardar para vocês, tá? Não vou exigir como matéria não, mas como para entregar, mas que vocês possam, por favor, né, fazer esse estudo, é muito importante. Foram aulas menores até para que vocês tivessem mais tempo de fazer. A linha geral está aí. Muito obrigado, paz e bem.